Bom dia, bora continuar com o tratado. Lembrando, estamos no capítulo 1, artigo 1, parte 2. Deus quer servir-se de Maria para santificar as almas. Ponto 22. A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo continua sendo a mesma todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e continuará a sê-lo até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. 23. Deus Pai fez um conjunto de todas as águas, o qual chamou de mar. Fez um conjunto de todas as graças, o qual chamou Maria. Esse grande Deus tem um tesouro ou estabelecimento muito rico, onde reuniu tudo o que tem de belo, admirável, raro, precioso, inclusive seu próprio Filho. E esse tesouro imenso nada mais é do que Maria, a quem os santos chamam de tesouro do Senhor, que cuja plenitude os homens foram enriquecidos. 24. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo aquilo que conquistou por sua vida e por sua morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis, e a fez tesoureira de tudo aquilo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele concede seus méritos a seus membros, que ele comunica suas virtudes e distribui suas heranças. Ela é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual ele transmite, de modo suave e abundante, suas misericórdias. 25. Deus Espírito Santo transmitiu a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, elegendo-a dispensadora de tudo o que ele possui, de modo que ela distribua a quem lhe aprouver, e tanto quanto desejar, como quiser e quando quiser, todos os seus dons e todas as suas graças. E ele não concede nenhum de seus dons aos homens, sem antes fazê-los passar pelas mãos virginais de Maria. Como efeito, assim foi do agrado de Deus, que estabeleceu que nós tudo tenhamos por Maria, para que assim fosse enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo aquela que, ao longo de toda sua vida, se humilhou, permaneceu pobre e no mais completo anonimato por sua profunda humildade. Tais foram os sentimentos da Igreja e dos santos padres. 26. Se eu falasse a espíritos fortes desse tempo, provaria tudo o que digo simplesmente mediante a Sagrada Escritura e os santos padres, citando longos trechos em latim e por vários raciocínios bem fundamentados que se poderiam deduzir a partir da tríplice coroa da Santíssima Virgem. De R. P. Poiré. Mas como me dirijo particularmente aos pobres e aos simples, munidos de boa vontade e de mais fé que o comum dos sábios, crendo de maneira mais simples e com maior mérito, contento-me em declarar-lhes simplesmente a verdade, sem deter-me e citar-lhes todas as passagens latinas, que eles não entendem, embora eu não deixe de fazer referência a algumas delas, sem detalhá-las muito. Prossigamos. 27. Uma vez que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. Uma vez que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que nosso Senhor ainda é no céu tão filho de Maria quanto foi na terra, conservando, por conseguinte, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos, diante da melhor mãe de todas. Mas é preciso cuidado para não considerar nessa dependência algum rebaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo, pois, estando Maria infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, ela não exerce sua autoridade de mãe sobre o Filho, do mesmo modo pelo qual uma mãe deste mundo exerceria autoridade sobre o Filho que está abaixo dela. Completamente transformada por Deus pela graça e a glória que transforma todos os santos nele,
Maria não pede, não quer, nem faz nada que esteja em desacordo com a vontade eterna e imutável de Deus. Assim sendo, quando lemos os escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, entre outros, que, assim no céu como na terra, inclusive Deus, está submetido à Santíssima Virgem, a intenção deles é dizer que a autoridade de Deus designou-se dar a autoridade que Deus designou-se dar a ela é grande o bastante para fazer parecer que ela tem o mesmo poder que Deus, e que suas orações e pedidos são poderosos junto a Deus, que acabam passando por mandamentos perante Sua Majestade, que jamais resiste à oração da sua querida mãe, porque ela é sempre humilde e em consonância com sua vontade. Consonância com sua vontade. Se Moisés, pela força de sua oração, deteve a cólera de Deus em relação aos israelitas de uma maneira tão poderosa, que esse Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, sem poder resistir, disse que o deixasse enfurecer-se e punir aquele povo rebelde, que podemos pensar com ainda maior razão da oração da humilde Maria, a digníssima Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à Sua Majestade do que as orações e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Ponto 28. Maria tem autoridade nos céus sobre os anjos e os bem-aventurados. Como recompensa por sua humildade profunda, Deus lhe deu poder e a incumbência de assentar os santos sobre os tronos vazios, dos quais os anjos apóstatas caíram por orgulho. Tal é a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, segundo a qual o céu e a terra e os infernos se dobrem, de boa vontade ou a contragosto, às ordens da humilde Maria, que ele tornou a soberana do céu e da terra, a comandante de seus exércitos, a tesoureira de suas riquezas, a dispensadora de suas graças e operária de suas grandes maravilhas, a reparadora do gênero humano, a mediadora dos homens, a exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de suas vitórias. 29. Deus Pai quer conquistar filhos por Maria, até o fim do mundo, e lhe diz estas palavras: In Jacob in habita. Habita em Jacó. Eclô, Eclesiásticos, será? Eclô 24:13. Ou seja, faz morada e residência em meus filhos e predestinados, simbolizados por Jacó, e não nos filhos do diabo e nos reprovados, simbolizados por Esaú. 30. Assim como para a geração natural e corporal são necessários um pai e uma mãe, na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os autênticos filhos de Deus e os predestinados têm Deus como pai e Maria como mãe. E quem não tem Maria como mãe não tem Deus como pai. Por isso, os réprobos, como os hereges, cismáticos e etc., odeiam ou olham com desprezo ou indiferença para a Santíssima Virgem Maria, não têm Deus como pai, embora se gloriem disso, pois não têm Maria como mãe. Pois, se a tivessem por mãe, a amariam e honrariam como um verdadeiro e bom filho naturalmente ama e honra a sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais inefável e assertivo para distinguir um herege, um homem de má doutrina, um repróbulo de um predestinado, é que o herege e o nada mais têm do que desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem Maria, esforçando-se por mediante palavras e ações, tolher o culto e o amor a ela abertamente, ou às escondidas, ou mesmo com belos pretextos. Que pena, Pai, que pena, Deus Pai não pediu Maria
que fizesse morada neles, uma vez que são aqueles que Esaú representa. 31. Deus Filho quer se formar e, por assim dizer, se encarnar todos os dias por sua querida mãe em seus membros, de modo que disse a ela: In Israel hereditari, recebe Israel como herança. Eclô 24:13. É como se ele dissesse: Deus Pai, Deus meu Pai, me deu todas as nações da terra como herança. Todos os homens bons e maus, predestinados e reprovados, todos os homens bons e maus, predestinados e reprovados. Conduzirei alguns pelo cajado de ouro e outros pelo cajado de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador dos outros, e o juiz de todos. Quanto a ti, minha querida mãe, terás como herança a possessão apenas dos predestinados, representados por Israel, e como sua boa mãe, tu os darás à luz. Nutrirás, educarás, e como sua soberana os conduzirás, governarás e defenderás. 32. Abre aspas. Um homem e um homem nasceram nela. Fecha aspas. Homo et homo natus et in ea, diz o Espírito Santo. De acordo com a explicação de alguns padres, o primeiro homem que nasceu em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria, por adoração. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu dela, os predestinados, que são os membros desse chefe, também devem nascer nela como consequência necessária. Uma mesma mãe não põe no mundo a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Caso contrário, tal seria uma aberração da natureza. De igual maneira, na ordem da graça, o chefe e os membros nascem de uma mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus, ou seja, um predestinado, nascesse de outra mãe, que não Maria, que gerou o chefe, tal não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas uma aberração na ordem da graça. 33. Por outro lado, sendo Jesus Cristo, hoje e sempre, o fruto, e como o céu e a terra lhe dirigem as seguintes palavras, mais de 1000 vezes todos os dias, abre aspas, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, fecha aspas. É certo que Jesus Cristo é para cada ser humano que o possui em particular, tanto quanto para todo mundo em geral, verdadeiramente o fruto e a obra de Maria. De tal modo que, quando um fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode dizer com intrepidez, abre aspas, agradeço muito a Maria, pois o que possuo é efeito e fruto dela, e sem ela não o teria, fecha aspas. Assim pode-se atribuir a ela com ainda maior legitimidade as palavras que São Paulo usa para si. Quos iterum parturio donec in vobis fometu Christus. Meus filhos, por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. GL 4:19. Superando-se a si mesmo, e tudo o que acabo de dizer, Santo Agostinho afirma que todos os predestinados para se tornarem conformes à imagem de Filho de Deus estão neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem Maria, onde crescem, são protegidos, mantidos e nutridos por essa mãe, bondosa, até que ela os dê à luz da glória após a morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, conforme a Igreja chama a morte dos justos. O mistério da graça oculto aos réprobos e pouco conhecido pelos predestinados.
34. Deus Espírito Santo quer formar para si eleitos, nela e por ela. E lhe diz: In electis meis mite radices. Éclo 24:13. Minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes em meus eleitos, para que cresçam em virtude e em graça. Nossa, é isso que fala nessa frase pequenininha? Será? Não entendi errado. Em ti coloquei o meu agrado, quando vivias na terra, praticando as virtudes mais sublimes, de tal modo que ainda desejo te encontrar na terra, sem deixar de estar no céu. Para isso, reproduze-te nos meus eleitos, que eu veja neles com satisfação as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua esperança firme, de todas as tuas virtudes. Continuas a ser, mais do que nunca, minha esposa tão fiel, tão pura e fecunda, que tua fé me conceda fiéis, que tua pureza conceda virgens, que tua fecundidade me conceda eleitos e templos. 35. Quando lança raízes numa alma, Maria lhe produz maravilhas de graças, como só ela pode fazer, uma vez que só ela é a Virgem fecunda, que não tem, nem nunca terá, alguém que a ela se compare em pureza e fecundidade. Com o Espírito Santo, Maria produziu a maior maravilha que já houve e que jamais haverá. Um homem Deus, e consequentemente produzirá as maiores coisas que virão nos últimos dias. A ela estão reservadas a formação e a educação dos grandes santos, que estarão no fim do mundo, pois somente essa Virgem maravilhosa e singular pode produzir, unida ao Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. 36. Tendo-a encontrado uma alma, o Espírito Santo, seu esposo, vai-lhe ao encontro, ali entrando plenamente e se comunicando a essa alma em abundância, e tanto quanto ela, Maria, concede a seu esposo. E uma das maiores razões pelas quais o Espírito Santo não realiza hoje maravilhas extraordinárias nas almas é o fato de não encontrar nelas uma união suficientemente grande com sua esposa inseparável e fiel. Digo, inseparável esposa, pois, desde que esse amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, jamais a repudiou, pois ela sempre foi fiel e fecunda. E é isso. Esse foi o artigo 1º. Depois, no próximo vídeo, vamos continuar com o artigo 2º, consequências. Esse foi o artigo 1º. Qual é o título do artigo 1º? Vamos ver. Vamos ver o título. Eita, pega, tô perdido aqui. Artigo 1º, princípios. E depois vamos para o artigo 2º, consequências, a partir do ponto 37. O que você achou? Eu gostei bastante. Mas tem uma coisa que ele falou que eu achei muito bonita, que foi aqui no ponto 23. Deus Pai fez um conjunto de todas as águas, o qual chamou de mar. Fez um conjunto de todas as graças, ao qual chamou Maria. Achei muito bonita essa frase. Foi tocante. E é isso. Até o próximo vídeo.